mesa com o pastor Davison. Tudo bem, Davison? Tudo bom, tudo bem, pessoal? Com o Edésio, o pastor Edésio. Boa tarde. Boa tarde, não, bom dia, né? Bom dia, você está com fome, Edésio? Bom, eu acordei às 5h30 da manhã, estou com Ah, fome então já. Isso acontece. E também aqui com o reverendíssimo pastor Ricardo da Igreja Metodista. Graça e paz a todos, que a bênção do Senhor seja sobre nós a cada dia e que esse tema de hoje aqui possa edificar a sua vida e a sua casa e seu ministério. Há muito tempo atrás, eu meditei numa palavra que fala sobre Tito, amigo e cooperador de Paulo. E Paulo, mesmo sendo aquele pastor grande, aquele apóstolo, edificador de igrejas, ele precisava de amigo. Ele teve vários amigos. Um deles foi Tito. Pastor Davison, o que o senhor pode falar de Tito, esse amigo de Paulo? Estou falando bastante de Tito estes dias. A gente tem falado sobre isso, tenho falado com meu filho. Tito é uma das personagens bíblicos que talvez a gente não dê tanta importância quanto deveria. Tito é um dos mais colaboradores, companheiro, participantes do ministério de Paulo. Talvez até mais do que Timóteo, porque Tito aparece antes de Timóteo e ele recebe responsabilidades maiores ainda que Timóteo. Então, para nós agora, Tito se torna uma referência forte no Evangelho e principalmente no trabalho ministerial. Tito era um estrangeiro, Grego. um grego, né? Era um gentil. Como que ele chega, pastor Ricardo, a Paulo? Você lembra o momento que ele chega a Paulo ou não? Não me recordo. Não. Ele chega a Paulo no momento que ele está cansado, fragilizado, o momento em que ele está moído. E esse momento, ele precisava de um amigo mesmo. E ele sentia falta de um amigo, de um companheiro. Não de um obreiro, mas de um companheiro. E ele chega, Tito chega, coloca Paulo em pé. Vamos lá, anima-te, vamos caminhar junto, deixa eu te fazer sua barba. E foi um momento muito interessante. Nós podemos ver isso, né? Em que versículo da Bíblia Sagrada? Você lembra? Eu acho que Tito aparece antes disso, inclusive. Tito Mesmo? já andava com Barnabé e com Paulo. Uhum. Antes, quando Paulo ainda estava sendo discipulado por Barnabé, Tito já estava acompanhando eles e se conta de que em Gálatas se fala de que Tito foi junto com Paulo e Barnabé para Jerusalém num concílio, que justamente estava se tratando do evangelho que estava sendo pregado para gentios. Estava começando a ser pregado o evangelho para gentios. Então Tito é fundamental nisso, porque ele é gentio. Então ele está recebendo o evangelho, ele prova do evangelho ser realmente algo forte. Então, depois vemos quando Tito volta e socorre Paulo, e Paulo encontra em Tito realmente um apoio, um socorro, um consolo, que a gente não vê isso em Paulo. A gente sempre pensa em Paulo um homem forte, firme, inabalável. Não, Paulo era um homem como nós. E aí que bom que Tito está do lado dele. Ele era homem, né? Era homem. Era homem. Se você olhar aí para Coríntios 7, verso de número 5 e 10, leia para a gente, filho. Porque chegando nós à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora, combates, temores por dentro. É nesse momento que Tito chega. Como o Davi falou, provavelmente ele já tinha vindo antes. Mas a Paulo é nesse momento que ele chega. Veja lá, o que esse texto fala. Porque chegando nós à Macedônia,
a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combate, temores. Por dentro, Paulo enfrentou dias de cansaços, luta, medo, até o mais forte na fé passou por essa dificuldade. Vou fazer uma pergunta para você, Ricardo. No seu ministério, você já tem uma boa caminhada em ministério, na Igreja Metodista, eu prezo muito, gosto demais. Você já enfrentou isso? Essa semana? Essa semana? Essa semana? Essa semana, esse mês? O ministério pastoral, ele é uma dádiva de Deus. Uhum. Ele é algo tremendo, ele é algo muito gratificante. Tanto é que a própria palavra diz que nós somos chamados por Deus para o ministério pastoral. O ministério pastoral tem uma dificuldade. Tem um amigo pastor que dizia o seguinte: pastor é um empregado de Deus, porém pago pelos homens. Isso é muito forte. Por quê? Porque o pastor, como eu vejo aqui Paulo, como eu vejo grandes homens na palavra, eles são instrumentos de bênção, são boca de Deus. E nem sempre as pessoas querem ouvir o que Deus tem a dizer, mas o que elas querem ouvir. E isso é muito conflitante, pois você está... O profeta do Antigo Testamento, ele morria de qualquer jeito. Se ele não morria pela mão de Deus, ele morria pela mão dos homens. É simples, né? Então, Davi diz o quê? É melhor cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Isso mesmo. Né? Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que o ministério pastoral, aqui no caso de Tito, no caso de Paulo e tantos outros, eles precisam exatamente de suporte. E o que é suporte? O suportar na palavra, quando diz lá, suportar-vos uns aos outros. O que é o suporte? O suporte é isso aqui, olha. É você suportar, você dá apoio. Não é suportar o chato, porque o chato você não suporta, não é? É isso aqui. Então, eu vejo que Tito, como tantos outros, foram suportes na vida de Paulo, como o próprio Timóteo, como tantos outros homens. Barnabé, então, nem se diz. Barnabé nem se diz. E se nós olharmos a palavra, nós vamos ver que Paulo, a expressão de Paulo é muito maior do que a de Barnabé. Só que Barnabé é muito mais do que Paulo. Você tocou num assunto interessante. Será que foi Paulo que suportou Barnabé ou Barnabé que suportou Paulo? Tito suportou Paulo. Né? Eu acho que Paulo teve vários suportes desde que ele começou o ministério dele. A gente tem de Paulo como um grande homem de Deus, mas Tito, Timóteo, mas vamos suportar um ao outro, né, pastor? Eu imagino Barnabé, quando conheceu Paulo, como o pastor Ricardo falou. Eu imagino que Paulo, tudo bem, se converteu lá em caminho de Damasco, mas Paulo deve ter ficado nos primeiros momentos numa crise existencial teológica total. Ele apoiou a morte de Estevão, tudo isso. Então, imagine como Barnabé encontrou Paulo. Um homem que estava em frangalhos, aos pedaços, e que agora deveria ser ser construído como um vaso novo, né, para ser o que Paulo se tornou. Então, para mim, o instrumento que Deus utilizou para poder fazer de Paulo um vaso novo foi Barnabé, que pegou ele aos frangalhos. Ele foi destruído por Jesus Cristo. Barnabé foi o discipulador de Paulo. Vocês concordam com que isso? moldou Sim. Paulo, moldou Paulo para se tornar tão discipulador quanto Barnabé. Paulo depois se torna tão discipulador quanto Tanto Barnabé. é que começa Barnabé e Paulo, né? E depois passa a ser
Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Só depois, Paulo, 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 Paulo. Mas nesse sentido, é justamente o que o pastor Ricardo está falando de suporte. O suporte é de duas mãos, não é de uma mão única. Né? O que o senhor falou justamente na narrativa bíblica, eles vão mudando posição em termos de Sim. importância narrativa, importância de ações, de fatos e de realizações do crescimento da igreja e da manutenção do cristianismo. Mas, da mesma maneira que Paulo pega Timóteo e Tito, é Paulo que está dando suporte para eles. Mas chega um momento em que eles estão capacitados e quem vai suportar Paulo é justamente eles. E o cristianismo é isso. Fazer discípulos é isso. É a gente se suportar um ao outro no sentido de, poxa, eu sei isso que você não sabe ainda, deixa eu te ensinar. Poxa, agora eu preciso da tua ajuda, você pode me ajudar? Então, o suporte ele é de duas mãos, ele não é de uma mão só. Oh, que lindo. E mais ainda, eu olho em Barnabé e Paulo. Barnabé, digamos, arriscou o ministério dele na igreja primitiva, quando ele vai buscar Paulo fazendo tendas. Ok. Quando ele vai lá buscar Paulo, Paulo estava lá fazendo tendas. Ele vai lá e busca Paulo, e ele traz Paulo, e ele referenda Paulo diante da igreja. Iniciativa do discipulador, não do discipulado. Exato. E Buscar. ele busca e ele paga o preço. Quem era Paulo? Era um perseguidor até então. Alguém que havia se convertido, mas qual era a prática até então? O que a igreja tinha de que Paulo realmente havia se convertido? E Barnabé vai lá e acredita nele. Acredita e traz ele e referenda ele. Mas uma das coisas muito interessantes, depois Paulo vai crescendo. Mas Barnabé, eu vejo que ele ainda permanece centralizado naquilo que ele acredita, na disputa lá com João Marcos, lá que ele manda João Marcos tal, e depois Paulo fala assim, eu não quero João Marcos com ele. Ele falou, então você vai sozinho, eu vou com João Marcos. Então, quer dizer, é a postura do discipulador, é aquela pessoa que sabe onde quer chegar. Barnabé foi um dos maiores discipuladores. Ele foi um dos maiores discipuladores. Quando a gente fala, qual foi o maior discipulador da Bíblia? Algumas pessoas falam, Paulo. Não, foi Barnabé. E não aparece. Não aparece. Não aparece. Ele só discipulou. Ele só discipula. E envia. É engraçado, né? É aquele que faz, é aquele que dá o formato, é aquele que envia. Não importa. Eu no meu ministério, tem várias pessoas que passaram pelo meu ministério que são muito melhores que eu. Muito melhores que eu. A minha filha, por exemplo. Minha filha é pastora em Vinhedo. Ixi, se eu olho para minha filha, eu vejo o quanto que eu sou pequeno. Você está entendendo? Mas isso me dá uma alegria tão grande. Isso me dá um prazer tão grande. Tantos outros que foram seminaristas aqui comigo hoje, que estão aí trabalhando em igrejas e são bênçãos. Então isso me dá alegria. Isso não me dá nenhum tipo de ciúme, de nada. Eu fico eu fico satisfeito, eu fico realizado. Por quê? Porque quando você discipula com a sua vida, com o seu ministério, não é com teoria, não é nada, é fazendo as coisas no dia a dia. Isso que faz a diferença. Eu tenho aqui, né, o consolo de Deus através de Tito. Deixa eu voltar para Tito aqui. A gente gosta tanto de Paulo, né? Mas vamos voltar para Tito. O consolo de Deus através de Tito. Você pode ler para mim 2 Coríntios 7, verso de número 6, meu filho? Davi, você pode ler, por favor, que eu Tá. tô... 2 Coríntios 7, versículo 6, né? Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Olha bem, Deus que consola os abatidos me consolou com a vinda de Tito. Como que você pode explicar isso? Eu falava isso com meu filho antes. Paulo olha para Tito como um instrumento de Deus. Paulo olha para Tito como aquele que Deus enviou para cuidar dele. Paulo nunca tira os olhos de Deus. Paulo jamais vai tirar os olhos de Deus. Ele vê os instrumentos que Deus utiliza e ele mesmo entende que ele também é um instrumento de Deus.
E ele olha para Tito como aquele que está sendo usado por Deus para consolar. Ou seja, Tito não traz uma palavra pessoal, individual ou humana. Ele traz uma palavra de Deus para a vida de Paulo. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Como esse homem chamado Tito, ele é um homem maduro, com muita maturidade. Dá para entender isso por causa da própria tarefas que Paulo dá para ele. Ele era o homem que financiava, cuidava do dinheiro para ajudar as viúvas, os pobres. Era o homem que Paulo enviou para Coríntio para tratar o problema de Coríntio, depois manda para Creta para tratar os problemas de Creta. Ou seja, Paulo está vendo agora em Tito não mais o discípulo, está vendo já um homem maduro, um homem que está sendo utilizado por Deus, um homem que está sendo instrumento de Deus e que tanto cresceu que agora Deus manda esse Tito para cuidar de Paulo. Na nossa igreja, como é que você enxerga isso, pastor? Quem que você pode direcionar para liberar, para fazer os trabalhos da igreja? Aquele que tem as características de Tito, o maduro, aquele que sempre vai ter que entender, saber, estar consciente de que ele é instrumento de Deus. Onde Deus está em primeiro lugar, não é o homem. Onde Deus está em primeiro lugar, não é um ministério. Onde Deus está em primeiro lugar. E quem ensina isso? O Espírito Santo. Através de um discipulador que tenha o Espírito Santo. Não é uma faculdade. Não é uma faculdade. Um homem cheio de Deus pode passar esse compromisso para um outro, enchendo de palavra, enchendo de Bíblia, enchendo de conhecimentos bíblicos e levando junto. Eu faço essa pergunta porque eu tenho certeza que as nossas igrejas estão cheias de pessoas com amor no coração, querendo participar, querendo fazer alguma coisa, querendo ser um obreiro aprovado. Então, vocês, pastores aí com décadas de pastorado, como é que vocês aprovam essas pessoas? Como é que essas pessoas podem se sentir à vontade de se aproximar de vocês para exercer um ministério que elas ainda não começaram? Eu vou deixar isso para o pastor Ricardo. É caminhada. Tudo é caminhada. Tudo é andar junto. Tudo é estar próximo. A gente não... As pessoas, elas vão extraindo da gente. A nossa vida é uma vitrine. E por isso que o pastor, ele tem que sempre revisar as suas vidraças. Uau! Sempre revisar as suas vidraças, porque as pessoas estão olhando. As pessoas estão vendo o que você vê, o que você faz. Então, você, na verdade, passa... É igual um perfume. Quando o perfume é bom, as pessoas ficam querendo cheirar mais. Mas quando ele não é agradável, a pessoa já começa a tampar as narinas. Então, a nossa vida é isso. O discipulado, ele se dá na caminhada. Não, a teoria é muito importante, o ensino prático é muito importante, mas você ensina fazendo. E como se faz um discípulo? Eu faço, você aprende. Depois, você faz e eu corrijo. A obediência é importante? Muito. É o primordial. Sem obediência não tem discipulado. Você falou de perfume. Para mim, um dos perfumes que você pode perceber, tratando já na prática, um dos perfumes que a gente pode já sentir naquele que pode se tornar um discípulo, pode se tornar um homem grande de Deus, são as palavras. Aquele que vem sempre com palavra negativa, com crítica, com palavras tristes de destruição, ele não vai estar disposto a ser discípulo. Mas aquele que vem com palavras de alegria, olha que fala, o mesmo texto aí em 2 de Coríntios, versículo 7, diz o seguinte: não somente com sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. As palavras de Tito, a forma como Tito chegou e conversou com Paulo sobre o que estava acontecendo, trouxe regozijo e alegria.
um dos perfumes que a gente percebe que é agradáveis são palavras agradáveis, de ânimo. Ora, aquela pessoa que chega em você e fala assim, estou magoado, estou chateado, não gostei, não concordo. E você pode falar isso de vez em quando. De vez em quando eu posso chegar em você e falar assim, eu estou magoado. Mas aquele que vem constantemente, aquele que vem sempre falando esse tipo de coisa, aquele que sempre vem criticar, aquele não está disposto a ser discípulo. Uhum. Concordo plenamente. Aquele não está disposto a poder chegar e podemos confiar nele. Né? Tem 2 versículos que diz, que nem em Lamentações diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? E também em Provérbios diz que a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a fala, aquele que a produz, comerá do seu fruto. Então, quer dizer, o que profere palavras de vida, de bênção, ele vai viver bênçãos e vai ter o fruto das bênçãos. Mas muitas pessoas, às vezes, parece que elas só focam nas dificuldades e tudo mais. E aí fica muito complicado. Quando eu olho aqui, nesse texto aqui de Tito, quando aqui Paulo fala, né? Mas Deus, que consola os abatidos e nos consolou com a vinda de Tito, o que eu costumo sempre dizer? Deus não vai vir com uma capa voando. Deus, isso é coisa de criança, é coisa de imaginarmos o super-herói. Deus vai usar pessoas para nos abençoar. E o diabo também usa pessoas para nos abater. Você está entendendo? É da boca das pessoas que sai. Então nós temos que saber primeiro quem somos. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Segundo, entender os propósitos de Deus. Se eu sei quem eu sou e eu sei do meu chamado, eu sei aonde Deus quer que eu chegue. E isso não vai impedir, na caminhada, de ficar triste, de ser abatido, de não levantar bem, de não querer levantar até mesmo da cama, porque isso pode acontecer também. Mas nós temos que, né, olhar para frente. Hoje estava uma música muito forte na minha mente, tipo aquela, o medo não pode me parar. O medo não pode me parar. Isso eu tenho que avançar. Temos medo? Somos humanos, claro que temos. É verdade. Tito trouxe para Paulo, né, boas notícias da igreja. Sabia disso? Tito trouxe para Paulo boas notícias da igreja. Tito, amigo de verdade, ele não carrega mais notícias, mais edificação. É uma coisa sensacional. Você pode ler 2 Coríntios 7:7, por favor, para mim? Quem pode ler? Leia aí, Désio. Você pode sim, devagarzinho você consegue. Vocês me perdoem se eu engasgar no meio. Vamos lá. Vai lá. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado a vós, anunciando-nos as vossas saudades, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de maneira que muito mais me alegrei. É correto dizer, eu quero fazer uma pergunta pessoal aqui para vocês, Pode ser. baseado no que o pastor Davison falou, o pastor Ricardo. Tito era um otimista, mas não um otimista inocente, um otimista construtivo que acreditava no futuro e numa igreja melhor. Ele pensava no que falar. Ele pensava como agir. Ele era maduro. É isso que mostra aqui. Tito era um homem maduro. Era um homem que sabia conduzir. Conduzir o seu líder, sem ofender o seu líder. Sem querer a posição do seu líder. Ele sabia estar do lado dele. Traga a mim o meu amigo Tito. Paulo disse isso muitas vezes, viu? Traga a mim o meu amigo Tito. Estou precisando de um conselho dele. Preciso passar algo para ele. Tito era aquele camarada que oferecia os seus braços, seus ombros, a sua caminhada, bate-papo
o bate-papo com Tito produzia algo mais. Produzia algo mais. Eu lembro muito, eu estava caminhando com um pastor muito querido meu, chamado Hans, e eu pregava não, nós conversávamos sobre essa mensagem. Meu amigo Tito, quantas vezes nós estamos, nós pastores maduros, como vocês falaram, você falou há pouco, né, pastor de cabelo branco, anos, quantas vezes nós precisamos apenas de um Tito? Alguém que senta do nosso lado, alguém que seja maduro na conversação, alguém que realmente coloca-nos para caminhar junto com ele, alguém que nos incentiva a caminhar, vamos em frente. Você tem algum Tito? Olha, nós precisamos de Titos, nós precisamos de Barnabés na nossa vida. Um pastor não pode andar sozinho de forma nenhuma, né? Você está sozinho, você está vulnerável, né? Então nós precisamos ter pessoas em quem a gente possa confiar. É claro que não são muitos, que você pode abrir o coração, que você pode falar, mas é necessário termos pessoas nas nossas vidas. Precisamos ter Titos, Barnabés, precisamos ter Paulo também, que muitas vezes confronta, né? Nos tira muitas vezes da zona de conforto, né? Tipo, nos coloca no cantinho para pensar. Isso é muito importante na vida de um pastor, na vida ministerial. Porque muitas vezes a gente está numa direção em que precisamos, como diz o GPS, recalcular a rota. Você que está nos ouvindo precisa de um Tito. Você precisa do seu discipulador, você precisa do seu mestre, né? Você precisa de alguém maduro que caminhe junto com você. É importante você entender isso, que a dor muitas vezes chega até nós e nos abate. O cansaço físico. Paulo estava muito cansado quando Tito chegou. Eu costumo dizer que Paulo estava sentado, já barbudo, não queria fazer nada, mas aí Tito chega e fala assim: ei, velho, levanta aí, eu vou cuidar de você. É interessante que o trabalho de Tito, além de tudo isso, é um reconciliador. Uhum. Coríntios estava brigado com Paulo. Paulo estava brigado com Coríntios pelas cartas que Paulo, pela primeira carta e talvez aquela outra carta que a gente não sabe, foi dura. Paulo, que ele confronta. Coríntios não aceitou a exortação de Paulo. Isso foi nítido, foi claro. Quem vai lá reconciliar, quem vai lá tratar essa situação entre Paulo e Coríntios? Foi Tito. Tito que foi lá e fez esse trabalho de reconciliação entre Paulo e a igreja de Corinto. Criou a ponte. Olha, Tito era um homem que criava pontes também. Por isso que estou falando, Tito é um homem que muitas vezes a gente não valoriza, não enxerga tanto quanto ele foi importante no ministério de Paulo. E normalmente essas pessoas não aparecem. Não aparecem. E uma coisa... E são raras esses pacificadores. São extremamente... É por isso que depois Paulo mandou ele para Coríntio, porque é um pacificador. Paulo manda para Creta, porque é um pacificador. Paulo leva ele, antes já, na primeira vez que Paulo e Barnabé levam ele para Jerusalém, porque é um pacificador. Então, é por isso que Paulo chama ele de cooperador, né? De companheiro. Companheiro fiel. Essa expressão ela é muito forte, né? A questão da lealdade. Nós já fizemos lá, né, Rui, com o Dudu. Dudu, precisamos trazer ele junto, hein? Ele fala sobre lealdade e deslealdade, né? Essa questão da lealdade no ministério, ela é algo muito importante. Deixa eu perguntar uma coisa, desculpa te interromper. Qual é a diferença de lealdade com fidelidade? Paulo trata Tito como fiel, não trata Tito como leal. Fiel cooperador.
Exatamente. Desculpa, para mim, lealdade é aquele que está junto, mas para receber um certo benefício. Fidelidade já é uma aliança. É uma aliança. Né? Eu não sou leal à minha esposa, eu sou fiel à minha esposa. Eu não sou leal a meu Deus, eu sou fiel a meu Deus. Deus é fiel a mim, ele não é leal a mim. Parece que a fidelidade ele tem um significado mais profundo, mais forte, menos ele não se rompe, não se quebra. Lealdade parece que vem algum benefício em troca. Acabou o benefício, acabou a lealdade. Já reparou que as pessoas falam, não, eu sou leal a você. Tira o benefício dele. Parece que acabou a lealdade. Agora, quando a pessoa diz, eu sou fiel a você, onde você for, eu estarei. Onde estiver, eu estarei. Ruth. Lembra de Ruth com Noemi? Ela manifestou o quê? Fidelidade. Eu estou adquirindo tudo que é teu para a minha vida. Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo e eu estarei contigo. Eu vou dizer até assim, que Deus é fiel porque ele é leal. A lealdade nasce no útero, a fidelidade nasce no útero da lealdade. Agora, você quer ver uma coisa? Se a pessoa é fiel, ela é leal até o fim. Ela é leal até o fim. E pode falar dessa. Eu entendo que fidelidade ela carrega um peso de esperança que a lealdade não requer. Uhum. Eu acho que para você ser fiel, você tem que acreditar na pessoa, na situação, no futuro. Enquanto a lealdade ela está mais restrita a um conjunto de regras, de ética e de moral, de não quebrá-las. Eu não entendo que a lealdade requer esperança, mas a fidelidade sim. Quando Deus é fiel a nós, ele tem a esperança, o desejo que nós não cheguemos a ele. E se eu sou fiel ao Senhor, é porque eu acredito no seu trabalho e que tudo isso vai ser bênção. Agora, se eu sou leal ao Senhor, quer dizer que eu estou dentro de um conjunto de regras moral e ética que eu não vou quebrar. Mas eu não entendo que traz uma carga de esperança. Eu acredito que nós precisamos compreender, aqui, nós que estamos nessa mesa, que eu tenho que ser, por exemplo, eu e Ricardo, que andamos juntos. Somos da mesma igreja. Ele é da igreja metodista e eu sou da igreja Cristo Vive. Mas nós andamos juntos e nós mantemos uma lealdade e uma fidelidade. Caminhamos juntos, mas nós somos irmãos. Eu não quero o que é dele, ele não quer o que é meu. Mas é incrível, ele coopera com o que é meu, eu coopero com o que é dele. A gente tem pensamentos, talvez, em algumas áreas diferentes, teológica, mas só que, como irmãos, nós acreditamos no mesmo Jesus, no mesmo Deus, e caminhamos assim, nos respeitamos. Isso é que precisa nos dias de hoje. É isso que eu chamo de lealdade. Existe leal e desleal. Né? O desleal é diferente. O infiel também é diferente. Eu escrevi um livro que se chama Infidelidade e Deslealdade. Infidelidade e deslealdade. Ele está imprimindo. Vocês vão ser o primeiro a comprar, claro. Vou dar para ninguém. E nesse livro eu mostro o que é uma fidelidade e o que é lealdade. Vocês vão perceber que não dá para caminhar separadamente. A deslealdade e a fidelidade não caminham separadamente, caminham junto. Porque procede do mesmo, sabe? Da mesma fonte. Por isso que eu digo que a fidelidade nasce no útero da lealdade. Deus é fiel, né? É isso que fala a palavra? Deus é fiel, mas não existe ninguém mais leal do que ele. Quando nós olhamos essa lealdade e fidelidade, nós temos que observar o seguinte:
não dá para andar com pessoas desleais. Não dá para andar com pessoas desleais. Por quê? Porque é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Você está num carro em que você confia no motorista. Então, se você está no banco de trás, você pode até dormir, porque você sabe que você vai chegar. Agora, se a pessoa não é habilitada para aquilo, a tua tensão no transporte vai ser muito grande. Você vai ficar suando lá no banco de trás, querendo brecar e não vai conseguir. A fidelidade, quando nós olhamos a questão de fidelidade, nós vemos o seguinte, como a própria palavra diz, o Senhor é fiel, né? E nós temos que ser fiel, como o próprio pastor Davison disse, nós temos que ser fiel às nossas esposas, nós temos que ser fiel em tudo aquilo que a gente realmente tem laços, né? E digamos o seguinte, no ministério, a fidelidade, essa aliança, ela tem que existir também junto com a lealdade. Porque nós também, no ministério, somos traídos. Como muitas vezes o marido também trai a esposa trai o marido. Então, essa questão da lealdade e da fidelidade, eu creio que elas são irmãs, né? Como o próprio pastor Rui diz, uma nasce da outra, né? E é essa questão, porque quando nós, aqui no caso de Tito, por exemplo, Tito passa a ser um agente de paz para Paulo. Paulo, um homem muito duro, ele mesmo disse que muitos gostavam dele e outros não gostavam, né? Então, nós precisamos ter pessoas na nossa caminhada que nos ajude a ter o contrapeso. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba indiretamente ou inconscientemente caminhando por situações ou por momentos na nossa vida em que a gente acaba indo para o extremismo. E nós precisamos ter o contrapeso. Nós precisamos ter nós precisamos ter os cones na nossa vida. É o que eu sempre costumo dizer. Aqui em Valinhos é muito comum. Você entra num condomínio, tem vários cones para você desviar. Para quê? Para que você respeite aquela velocidade. Ele te conduz, ele te limita, ele te Ele te breca. limita. Isso. Vocês querem ver um texto que vai poder explicar isso? Em cima do que nós estamos tratando, segundo Coríntios 8, verso de número 16, diz assim: agradeço a Deus ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Quando você tem uma pessoa leal, primeiro, eu gosto muito de tratar da lealdade. Quando você tem uma pessoa leal ao seu lado, ele desperta em fidelidade. Ele começa a querer, não o que você tem, mas ele começa a entender o que você tem. E ele vai viver a parte do corpo que você é. E se você prestar atenção exatamente nesse versículo que acabamos de ler, diz assim: agradeço a Deus de ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, o mesmo cuidado que eu tenho por vocês. Ele ficou ao meu lado, ele aprendeu comigo, ele andou de mãos dadas, ele me colocou de pé, ele cuidou de mim, eu cuidei dele. Olha só que coisa linda. E isso é lealdade e a fidelidade caminhando junto. Você não consegue trair, você não consegue falar mal, nem de brincadeira. Você fala assim, pelo amor de Deus, não posso falar mal do meu líder. E assim, sucessivamente.
o discipulador também não fala mal do seu líder, do seu discípulo, de jeito nenhum. Então, nós vemos aqui a lealdade e a fidelidade caminhando juntos. Interessante que Tito e Paulo, no começo, têm o mesmo mestre, né? O mesmo discipulador, Barnabé. No mesmo discipulador, tomando as tuas palavras, Ricardo, saem dois homens diferentes na sua modo de agir. Paulo, mais duro, mais firme. Tito, um homem mais reconciliador. Mas os dois saem do mesmo discipulador, Barnabé. É forte isso. Mas a beleza do Senhor é que nós não somos produzidos em série. Nós somos seres únicos. Essa é a grande questão. Essa semana, uns 15 dias atrás, eu preguei na minha igreja, né? Qual é o software que você tem? É o título da minha mensagem. Qual o software que você escolhe? Né? O software do pecado, que você já nasce com ele, que ele já vem implantado em você, que é da tua vida, ou o software que Cristo te dá? Porque uma pessoa chegou para mim e falou assim para mim: pastor, seria muito mais fácil se Deus já tivesse nos programado para nós nascermos do jeito que ele queria. Eu falei: seria. Só que aí você seria um robô, você não seria um adorador. E aí, o que acontece? Eu comecei a construir uma mensagem em cima disso. E aí eu disse o seguinte, ele nos permitiu nascer com esse software do pecado, mas ele também nos deu um chip, um novo software, para que nós nos implantemos em nós mesmos, para que nós possamos escolher a forma com que nós queremos viver e quem nós queremos servir e de que maneira nós queremos servir. Tem muitas pessoas que vivem com software antigo, que é o do pecado, e vive dentro da igreja com esse software. Agora, se eu implanto em mim aquele que Deus me deu, que é a salvação, que é o Senhor Jesus, que é a nova vida em Cristo, então eu vou viver uma vida diferente do que antes. Vou pregar isso domingo. Quando nós olhamos isso, quando nós olhamos para essa situação, essa nova vida em Cristo, aí sim eu passo a adorá-lo porque eu quero e não porque eu fui programado. Eu passo a adorá-lo porque eu tenho um desejo de ver o meu Senhor e Salvador realizado através dos meus atos e não porque eu fui programado. Isso. Hoje nós estamos na era da robótica, aí a gente vê um monte de robozinho aí, tal. Mas os robôs, se der um pane lá, eles ficam, dá tchutchu lá, eles ficam malucos. Paulo fala de Tito, que ele tomou essa atitude de ir por entusiasmo e iniciativa própria. Exatamente. Não porque foi só um mandado. Você não acha que a igreja de hoje, de uma forma ou outra, para todos vocês, ela está meio robotizada através do coach, através da filosofia, através do coach psicológico, pastor, a igreja está se colocando dentro da igreja, formando a igreja simplesmente para ser alegre, a fumaça, isso e aquilo. A igreja perdeu a intimidade. A igreja perdeu a intimidade. A igreja tem reproduzido programas. Graças a Deus. Você pensa como ela tem reproduzido. Ela vê que lá naquela igreja deu certo, ela quer pôr aqui. Mas um sapato não cabe no mesmo... Não é a mesma fórmula. Não, e cada pé tem um número. Exato. Você está entendendo? Então, o que deu certo num lugar, às vezes não dá no outro. Desculpa. Na minha casa, meu chuveiro é comunitário com minha família. Rapaz, tem uns 10 shampoos lá. Exato. Por quê? Porque cada um tipo tem de cabelo. tipo de cabelo, né? Posso voltar à questão de discipulado? Vamos lá. Porque me deixou essa coisinha na mente e no coração. O pastor perguntou qual é o grande discipulador da Bíblia. Barnabé, no Novo Testamento. E no Antigo Testamento? Eu tenho um nome que não aparece como discipulador, mas
Depois o resultado nos mostra isso. Moisés Moisés. com Josué. Depois foi discipulado no deserto. Elias com Josué- Eliseu. Elias com Eliseu. Mas Josué, ele tomou uma tarefa muito difícil. Conduzir o mesmo povo que Moisés estava conduzindo para entrar na terra prometida. Josué não queria isso. Ele achava que era Moisés que deveria fazer isso e Deus falou para ele, não, é você agora. Você já aprendeu, agora é contigo. E quando Deus fala com Moisés, agora não é mais contigo, é com Josué, Moisés fica No Antigo Testamento eu vejo muito forte isso na pessoa do Elias. Elias e Eliseu. Eliseu fez mais que Elias. Por quê? Porque ele pediu já a porção dobrada. Ele falou, não quero fazer só o que ele fez, eu quero fazer mais. Mas quem foi mais importante? Elias ou Eliseu? Na minha visão, foi Elias. Eliseu pode até ter feito mais do que Elias. Só que Elias fez Eliseu e Eliseu não fez ninguém. É, Na questão Ele do não- discipulado, é Eliseu isso não aí. fez ninguém. ele falhou no discipulado. Ele falhou no Assim como discipulado. Josué. Ele falhou no discipulado. Quer Josué dizer, também não fez na ninguém. linhagem de Elias, vem Eliseu. Na linhagem de Eliseu, para. Então, o discipulado é isso. Por isso que o povo entrou em juízes. Aí nós vemos Barnabé, Paulo, Timóteo. Gente, Terceira geração de discípulos. tá muito gostoso o nosso papo, né? Mas eu preciso dar um recado aqui. Gente, pessoal de casa, você que está comigo, pode fazer um favor para mim? Seguir no @CristoVive, @CristoVive, e curtir e compartilhar. Sabe por quê? Esse bate-papo vai chegar em mais lugares e é muito importante. Então nos siga lá, porque sempre vamos ter um bate-papo como esse, um bate-papo cristão de verdade, sem piadinhas, Bíblia pura, para ensinar você. É um discipulado em casa. Você pode aprender com a gente e se você deixar aí uma notificação, nós vamos aprender com você. Diga aí se você está gostando ou se você não está gostando. E falem o que nós podemos mudar. Só não vamos mudar a palavra. Palavra é o que nós vamos pregar sempre. Mas eu preciso saber como está chegando isso até você. Pastor Ricardo, fala o endereço da sua igreja, por favor. A nossa igreja está ali na Vila Santana, na Orozimbo Maia 270, né? Servimos a Deus ali. É uma baita igreja, já estive lá. O Ricardo é meu amigo, um homem de Deus, companheiro leal. Ele tem me abandonado um pouco, né? E tem, assim, viajado bastante nesses últimos tempos, porque, graças a Deus, Deus tem usado muito no estado de São Paulo. Mas, sempre que ele puder, ele vai estar aqui com a gente, trazendo uma palavra junto com a gente e abrilhantando a mesa, na mesa com o pastor. Edésio, fala aí um pouquinho de você agora. De mim não, eu estou admirado. Bom, o meu comentário é porque a minha área de atuação é ensino, né? Então eu estou admirado que o pastor Ricardo é um mestre na essência do seu ser. Todos os comentários dele, todo o jeito dele pensar, tem a ver com a mente de um mestre, né? Todo mestre deseja um mestre que não forma alunos melhores, não é um bom mestre, né? E tudo que ele falou nos finalmente aqui também. Então, como educador, eu estou muito contente de te conhecer. É por isso que eu ando com ele. Davison, você? Eu estou estes dias mergulhado em Tito, em Timóteo, né? Isso tem trazido, temos compartilhado isso no gabinete, isso tem chegado na minha casa, isso vai chegar no púlpito, está chegando agora, sei lá para quantos lugares, mas uma das coisas que o tema principal, eu acredito aqui, foi discipular,
discipular. Confiar, sabe, gastar tempo com vidas que querem ser discipuladas, porque o reino é grande, ele se espalha. Nós não vamos chegar em todos os lugares, não vamos fazer tudo. Nós temos um tempo, nós temos limitações. Temos um tempo de validade. Temos um tempo de validade. Aí mexemos. Tempo de validade, e os outros têm que ir para fazer aquilo que talvez nós gostaríamos de fazer. Paulo, acho que queria ir para Creta, para formar aquela igreja, organizar aquela igreja. Nem falamos da carta de Tito ainda. Paulo queria ir para Creta, não podia mais. Então, manda Tito. Né? E isso é fantástico. Quem vai lá é Tito, mas vai com a identidade de Paulo. Quem Sim. vai lá é Tito, mas leva a palavra de Paulo. Quem vai lá é Tito, mas ele representa Paulo. E Paulo fica em paz. Paulo fica feliz, realizado. Está lá meu fiel escudeiro, cooperador. Está lá, no meu nome, falando aquilo que eu queria falar. É maravilhoso. O que nós precisamos entender é que nós somos servos. Muitos pastores têm na frente o título de pastor do que de servo. E nós somos aqui, Deus nos chamou para marcar nosso território, para fazermos, digamos, diferença na nossa época. Por exemplo, João Wesley, lá no século XVIII, ele fez a diferença. Na Inglaterra, ele fez a diferença. Hoje, Deus nos chama nesse tempo agora, que se chama hoje, para fazermos a diferença, mas em nome dele. E por isso que eu falo da intimidade, que às vezes a igreja perdeu a intimidade, a essência, porque a igreja hoje muitas vezes quer viver de programa, de sucesso. E aí o discipulado é deixado para trás. Não se faz mais discípulos, se faz seguidores. É verdade. Se faz seguidores. É verdade. E quantos influencers tem na internet que não oferece nada para ninguém e tem milhões de seguidores? A igreja não pode ter esse programa. A igreja, ela tem a vida, ela tem a essência, e ela precisa de discípulos e não de seguidores. Quero terminar, gente, dizendo que amigo que coopera é amigo que serve. Amigo que coopera é amigo que serve. Muito diligentemente partiu voluntariamente para vós, segundo Coríntios 8:17. Amigo que permanece, te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem. Tito 1, verso de número 5. Provérbios 17:17 traz uma informação que para mim é muito importante, Ricardo. Em todo tempo, ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. Então, o que nós precisamos hoje é conduzir essa igreja que nós vivemos, a igreja evangélica, a igreja que Jesus Cristo fundou, de verdade, conduzi-la conforme Paulo conduzia a igreja dele. Deus é Deus misericordioso. Deus é Deus bondoso. Deus é Deus batizador. Mas Ele é Deus que ama quando o homem anda de mãos dadas um com o outro. A unidade da igreja é tudo, gente. A unidade da igreja é tudo. Ninguém é dono de coisíssima nenhuma. Ninguém é dono de coisíssima nenhuma. A igreja não pertence a pastor. A igreja pertence a Jesus Cristo. O dono da igreja é aquele que nasceu de uma virgem, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, assentou-se lá e com promessa de voltar. Daqui a pouco ele volta. Vamos estar atentos. Vamos estar atentos ao evangelho do nosso Senhor Jesus.
Vamos ficar atentos às promessas de Deus. Segure as mãos do seu pastor. Seja com ele, seja o título na vida do teu pastor. Seja o título na vida do homem que carrega você. Seja um suporte. Seja o suporte, como o pastor Ricardo disse. Nós precisamos viver isso. As nossas considerações finais agora. Ricardo, sua consideração final, por favor. Você que Olhando lá. Você que está participando desse podcast, eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele te chamou para fazer diferença. E diferença de bênção, porque muitas vezes a gente pode fazer diferença atrapalhando. Mas se você quiser ser um instrumento, ampare seu pastor, ampare seu líder, ore pela sua igreja, para que a sua igreja cresça, para que a sua igreja floresça, para que a sua igreja dê frutos, seja um discipulador. Eu sempre costumo dizer, tem muito pecador aí, o que mais temos aqui é matéria-prima, que é pecador. Pecador, tem muita matéria-prima. Então, evangelize, glorifique o Senhor. Não chame ninguém de outras igrejas para ir para a sua. Deus não precisa de número. Deus precisa de almas salvas. Então, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. E seja um auxiliador, como Tito aqui, que vai de vontade própria para Coríntios. Ele não foi porque foi mandado, ele foi de vontade própria. Seja uma bênção na vida da sua igreja e no reino de Deus. Sua consideração final. Eu gostaria de acrescentar só um corroboral, para acrescentar um pouquinho, deixar um pouquinho mais robusto. Sejamos voluntários, e nossas igrejas, eu vejo isso aqui na nossa igreja, eu vejo isso em outras igrejas que a gente já passou. Há muitos voluntários, há muitos cooperadores, mas há muita iniciativa própria sem conjunto, sem uma direção única. Há muitos ministérios que caminham em direções separadas, e isso causa muito estresse para os pastores. O pastor tem a função de liderar a igreja para uma visão que Deus colocou no coração dele. E quando nós, como membros de igreja, como líderes de ministérios, como pessoas voluntárias que se dispõem a fazer a obra de Deus, caminhamos com as nossas próprias intenções, com nossos próprios objetivos, a gente dificulta demais a liderança do pastor. Então, sejamos Tito, do fundo da nossa alma, de 100% de entrega do nosso coração, mas sejamos Titos trabalhando em grupo, sejamos Tito aprendendo a nos comunicar, sejamos Tito tendo em vista de que a visão é uma só. Porque, como a própria palavra fala, um reino dividido não prospera. No mundo que vivemos individual, egocêntrico, perde-se a ideia de que nós somos pessoas que impactam pessoas, pessoas que influenciam pessoas, ou para o bem ou para o mal. Precisamos, como cristãos, entender de que Deus quer nos usar para impactar vidas, para tratar vidas, para cuidar de vidas, para a sua glória. Para mim é fantástico aquela palavra que Paulo fala, e a gente já falou várias vezes aqui, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Que coisa tremenda! Paulo olhando para Tito como instrumento de Deus para o seu consolo. Nós, sendo instrumentos de Deus para o consolo, para a edificação, ou para a edificação, para a direção, mas se nós entendemos que nós podemos ser vidas que impactam vidas na direção de Deus, isso é uma honra, isso é um privilégio, isso é algo tremendo. Muito obrigado. Quero agradecer o Jefferson, que está ali, sem aparecer, o Alessandro, meu filho Lelê. Muito obrigado também. E, por favor, nós precisamos do seu feedback, precisamos do seu retorno.
se estamos no caminho certo. Quero agradecer meu amigo, mais uma vez, o meu amigo Pastor Ricardo, meu amigo, e volte mais vezes, viu? Você abrilhantou muito aqui. Muito obrigado. Por hoje é só. Dá o seu like, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe com muita gente. Que Deus abençoe.